Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos fazer uma oração neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, te glorificamos por mais uma vez nós estarmos aqui diante da tua presença, na tua casa, para te louvar, para te engrandecer e para receber do Senhor, do alto, a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso intelecto, para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, para que nós possamos entender tudo aquilo que for pregado nesta noite e para que possamos também, ó Deus querido, colocar em prática. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, Espírito Santo, que diminua eu, para que tu cresças mais e mais na minha vida. Que não seja eu falando, mas sim o Senhor usando os meus lábios, ó Deus, para falar com esses irmãos, com as nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Podeis estar sentados. Confesso que não era essa palavra que eu ia ministrar, porque eu já tinha uma palavra preparada e até conversei com o pastor e falou: pastor, a campanha é transformados para transformar, e eu gostaria de pregar a respeito disso. Aí ele falou: não, santo, não tem problema não, fica na bênção. E eu fiquei me preparando em cima daquela palavra, lendo, relendo, só que assim, eu não sentia que era aquela palavra para trazer, não estava fluindo, não fluía, não sei, parece que Deus não falava comigo ali. E aí eu orei ao Espírito Santo e pedi: Senhor, me dá a direção, se o Senhor quiser que eu fale a respeito do tema, o Senhor venha me dar a palavra. Aí pesquisando, o Senhor me deu uma palavra e confirmou em meu coração a respeito do que eu iria trazer nessa noite. Se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Todos nós desejamos ter uma vida que glorifique ao Senhor, que impacte as pessoas que estão ao nosso derredor. Mas a verdade é que nós não podemos transformar pessoas, transformar o mundo, sem primeiro nós sermos transformados por Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, versículo 1 e 2, que o caminho da verdadeira transformação cristã, ele mostra a nós o caminho da verdadeira transformação cristã, que é uma transformação não rasa, não superficial, mas sim uma transformação profunda, uma transformação que começa no coração e vem para a mente e transforma todas as situações, transforma o nosso ambiente, transforma as pessoas que estão ao nosso redor. Hoje vamos ver 3 passos que Paulo nos ensina nessa palavra, para sermos transformados por Deus e assim tornarmos agentes de transformação no mundo. O primeiro passo é entrega total a Deus. No versículo 1, Paulo nos exorta a entregarmos os nossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus. Isso significa que a nossa vida não pertence mais a nós. É isso que significa entregar totalmente a nossa vida a Deus. Nós não pertencemos a nós mesmos. Não é apenas entregar uma parte, mas o todo. A nossa vontade, o nosso intelecto, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos relacionamentos. Isso é entregar-se a Deus. E é o primeiro passo. A transformação começa no altar.
O cristão que deseja ser usado por Deus, primeiro ele precisa se entregar totalmente a Deus. Se nós desejamos ser usados por Deus, nós precisamos nos entregar a Deus para que Ele venha nos transformar. Não é entrega parcial, e sim uma rendição total, plena. A entrega é a porta da transformação. Jesus no Getsemane, Lucas 22:42, ele diz assim: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus, ele não fez a vontade dele, mas ele cumpriu o propósito que o Pai tinha para ele, a vontade do Pai. Ele se entregou totalmente àquele propósito. Jesus também era homem, não se esqueça disso. Jesus era Deus, ele tinha um propósito, ele veio nessa terra com um propósito, mas ele aceitou esse propósito, ele se entregou e se lançou a Deus, tanto que ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Essas palavras têm que ser as nossas palavras diante de Deus. Não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Em Mateus 16:24 diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é se entregar a Deus, é negar-se a si mesmo, é deixar as suas vontades de lado e dizer: a minha vontade, Senhor, é a tua vontade. O que o Senhor tem para a minha vida. Isso é negar-se a si mesmo, negar para os seus desejos, a sua carne, a sua vontade. Tomar a sua cruz, muitas vezes nós entendemos que é só sofrimento, é carregar sofrimento, o peso. Não. O que significa cruz? Cruz significa morte. Cruz, o sentido literal da cruz é morte. Nós carregamos a cruz nas costas para lá na frente nós sermos crucificados. Nós precisamos morrer para que Cristo viva em nós. Então Jesus fala: tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, e faça a minha vontade. Seja morto para as suas vontades, para os seus desejos, e faça a minha vontade. É isso que Jesus está dizendo. Continuando o versículo de Mateus 16, versículo 25: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. O que é salvar a sua própria vida? É você viver longe dos propósitos de Deus. É você viver para você mesmo, para satisfazer os seus desejos, as suas vontades, para satisfazer os seus sonhos. Ah, eu tenho um sonho, é errado sonhar? Não. Mas, em primeiro lugar, se entregar é sonhar os sonhos de Deus. Isso é morrer para mim mesmo e viver para Cristo. Porque aquele que vive para si, ele está morto espiritualmente. É o que Jesus está dizendo. E perderá, mas quem perder a sua vida por mim, minha causa a encontrará. Quem perder a sua vida por causa de Jesus, em dizer: as minhas vontades não têm sentido, porque realmente não tem, irmãos. A nossa carne, ela é falha, o nosso coração, ele é enganoso, ele deseja coisas que não agradam ao Senhor. Então, se nós colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus, nós não estamos fazendo a vontade dele. Nós não estamos entregando, nós estamos se entregando parcialmente. O apóstolo Paulo, ele disse: ai de mim se não pregar o evangelho, em 1 Coríntios 9:16. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não fizer a obra de Deus. Ai de mim se eu não fazer a vontade do Senhor. Ai de mim se eu não me entregar a minha vida totalmente ao Senhor. Ai de mim. O apóstolo Paulo teve um encontro tremendo com o Espírito Santo no caminho de Damasco. Foi impactado por Deus. E a partir dali ele entendeu o chamado, o propósito e se entregou. Ele disse na sua palavra que a vida dele não era importante mais para ele. Não era importante a vida dele, mas viver
aquele propósito que Deus tinha para a vida dele. E no final da sua vida ele disse: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Ou seja, ele completou o seu chamado. Por quê? Porque ele se entregou sem reservas. Ele apanhou por causa de Cristo. Ele foi preso, ele foi morto por causa do Evangelho. Literalmente ele morreu. Ele morreu. E se for preciso nós morrermos também por causa de Cristo, nós temos que fazê-lo. Não podemos negar o nome de Jesus. Abraão, disposto a entregar Isaac, mostrou a Deus que Deus era a prioridade sobre a sua vida. Algo mais importante abaixo de Deus na vida de Abraão era o seu filho Isaac. Quanto tempo Abraão esperou por esse filho? E aí Deus prova ele e pede aquilo que era de mais importante para ele. Poderia muito bem ter cogitado ao Senhor e falar: Senhor, quanto tempo eu esperei por esse filho, agora o Senhor quer me tomar? Mas não, ele não cogitou a Deus. Ele simplesmente foi disposto a sacrificar o filho dele por amor a Deus, por obediência a Deus. Abraão, quando Deus chamou Abraão, Deus falou: sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Imagina, naquele tempo ninguém conhecia Deus. Ele ouviu a voz de Deus e foi. Ele não perguntou para Deus: Deus, mas vai ter alimento no meio do caminho? Vai ter água? Vai ter isso? Vai ter aquilo? Vai ter conforto? Não, ele simplesmente foi. E foi considerado o pai da fé. Não somente o pai da fé. O primeiro nome dele era Abrão, que significa pai exaltado. Depois Deus transformou o nome dele, mudou o nome dele por Abraão, que significa pai de multidões. E realmente começou em Abraão. E hoje nós somos filhos de Abraão pela fé. Olha quantas vidas, pela atitude de Abraão de se entregar totalmente a Deus, foram alcançadas. Vocês foram alcançados porque Abraão se entregou a Deus. E nós como cristãos temos que realmente se entregar ao Senhor, de corpo, alma e coração. E diz no primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o meu entendimento, de toda a minha força. Isso é se entregar a Deus. Porque quando eu amo a Deus da forma que esse versículo está falando, que o mandamento está falando, para mim nada mais importa. As coisas não importam, o material não importa, nada mais importa. O que importa é seguir aquilo que Deus planejou para a minha vida. É fazer o propósito de Deus, é cumprir o chamado de Deus. Nós vemos N homens e mulheres na Bíblia que realmente fizeram essa entrega. E Deus deixou esses exemplos para nós seguirmos, para nós observarmos e aplicarmos também em nossa vida. No tempo antigo, no Antigo Testamento, o sacrifício ele era morto. Mas o apóstolo Paulo nos diz em sua palavra, na palavra de Deus, que nós temos que entregar a nossa vida, o nosso corpo, como sacrifício vivo diante do Senhor, e dizer a Ele: a minha vida não me pertence mais, mas a minha vida pertence somente a Ti, Senhor. A minha vida é Tua. Você tem vivido como um sacrifício vivo para Deus, ou ainda guarda áreas de sua vida sem entregar a Ele? Você tem vivido como um sacrifício para Deus, ou ainda guarda áreas da sua vida sem entregar a Ele? Muitas pessoas falam para Deus: Deus, eu entrego parte da minha vida, mas aqui nesse quartinho o Senhor não pode mexer. Aqui no fundo do meu coração tem um negocinho aqui que o Senhor não pode mexer, porque eu não consigo tirar, e eu não quero tirar. Pode ser uma mágoa, rancor, pode ser qualquer outro tipo de lixo que nós guardamos muitas vezes. E nós não podemos entregar parte das nossas vidas, ou nós entregamos tudo ou não entregamos nada. Guarde essa frase: Deus só transforma aquilo que primeiro entregamos a Ele. Precisamos entregar a Ele para que Ele depois transforme. Segundo passo: renovação da mente pela palavra e pelo Espírito.
versículo 2, parte A: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Depois da entrega, Paulo nos exorta a não nos conformarmos, a não nos moldarmos aos padrões desse mundo, mas sermos transformados e renovados pela renovação da nossa mente. Isso acontece quando substituímos os padrões do mundo pela palavra de Deus, pelos princípios da palavra de Deus. O mundo aqui se refere aos valores opostos aos valores que a palavra de Deus nos ensina, e que são egoísmo, orgulho, presunção, arrogância, e dentro tem uma lista gigantesca. E Deus fala na sua palavra que aquele que se faz amigo do mundo, Deus considera seu inimigo. Aquele que é amigo do mundo, aquele que se molda conforme os padrões do mundo, esse se torna inimigo de Deus. Paulo alerta: não deixe o mundo adiar, não deixe o mundo ditar sua forma de pensar e viver. Salmos 1, versículo 1 e 2: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quantos de nós estamos sendo moldados a cada dia pelas redes sociais, por influenciadores, entre aspas, do mundo? Estamos comendo lixo, estamos alimentando a nossa mente com coisas erradas. Quantos de nós temos passado mais tempo ouvindo essas pessoas que não querem nada com Deus e nos enchendo de coisas ruins, do que ouvir a palavra de Deus e meditar nela de dia e de noite? O apóstolo Paulo diz para nós não nos conformarmos, não conformar se tornar, viver como o padrão que o mundo estabelece. Quantas vezes você já ouviu pessoas falar: não, mas hoje em dia não tem nada a ver. Não, isso aí não tem nada a ver não. E muitas vezes até nós falamos isso, porque não conhecemos a palavra de Deus como deveríamos conhecer. Precisamos renovar a nossa mente, e para renovar a nossa mente, renovar significa trocar, tirar o que não presta e colocar a palavra de Deus. Isso é renovar. Nós precisamos meditar na palavra, nos aprofundar na palavra. Ao invés de passar horas na frente do celular, vendo coisas que não edificam, que tal nós passarmos horas lendo a palavra de Deus, renovando a nossa mente, enchendo a nossa mente com a palavra? Porque se nós não enchermos a nossa mente com a palavra de Deus, o mundo irá encher com coisas que estão fora do princípio da palavra. Exemplo, eu estava falando sobre os influenciadores. Quantas pessoas vivem ouvindo essas pessoas falarem lorota e acabam absorvendo aquelas pessoas, vivendo como elas, querendo ser como elas. São pessoas orgulhosas, presunçosas, arrogantes, pessoas que demonstram algo que não são. Ostentadores, querem ostentar e dizer: se você não ter isso, se você não buscar isso, se você não conquistar isso, você não vai ter isso. Estamos absorvendo isso, e o nosso caráter está sendo moldado por isso. Mas o nosso caráter tem que ser transformado pela palavra de Deus, e só pela renovação da palavra, só pela renovação da nossa mente. Nós devemos clamar ao Espírito Santo para nos ensinar a sua palavra, para colocar desejo no nosso coração pela palavra de Deus. Imagina só, um saco vazio, ele é cheio de qualquer coisa. Ou você enche ele com areia, com feijão, com qualquer outra coisa. A mesma coisa, quando nós estamos vazios da palavra, nós absorvemos coisas que não edificam.
coisas que nos atrapalham e nos afastam tanto de Deus como das pessoas. As pessoas não vão ver em nós uma transformação. E nós precisamos renovar e transformar a nossa mente. Nós precisamos encher a nossa mente com a palavra para quê? Qual que é o mandamento de Jesus? O que Jesus nos ordenou? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide é no imperativo, ou seja, é eu e é você que está aí sentado. Precisamos pregar a palavra. Mas como que eu vou pregar se eu não sei? Se eu estou me enchendo de coisas vãs, coisas vazias, correndo atrás do vento, como que eu vou pregar a palavra para alguém? Por isso que eu devo conhecer a palavra, por isso que eu devo renovar a minha mente, que da minha boca saia a palavra de Deus. Você já ouviu pessoas dizerem: ah, mas aquela pessoa só fala de Deus, não sabe falar outra coisa. Glória a Deus, porque a mente e o coração dela está cheio de quê? De Deus, cheio da palavra. E nós temos que ser assim. Se nós encostarmos uma pessoa aqui, é a oportunidade de nós conversarmos e falarmos da palavra de Deus. Nós estamos conversando um assunto comum e de repente surge a palavra de Deus em nossa mente, nós pregamos para essa pessoa. É assim que funciona. O próprio Jesus disse: eu vos farei lembrar de tudo aquilo que vocês aprenderam. Jesus, ele só faz, o Espírito Santo só nos lembra aquilo que nós estudamos, aquilo que nós lemos. Por isso nós temos que renovar e encher nossa mente com a palavra, para nós sermos úteis nessa terra. Quantas pessoas estão necessitando de ouvir a palavra? E muitas vezes nós descarregamos seus problemas sobre as nossas vidas. É à toa isso? É para nós nos calarmos, ficarmos quietos? Não. É uma oportunidade de dizer: o meu Jesus pode mudar a sua situação, pode transformar a sua vida. Porque quando nós não temos a palavra e a mente renovada, o que acontece? Nós não temos o desejo de pregar, simplesmente isso. Nós não temos esse desejo de pregar. Então todos nós temos essa incumbência de pregar a palavra de Deus. Colossenses 3:2: pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. O que mais nós pensamos é nas coisas da terra, não é, irmãos? Como ganhar dinheiro, como ser próximo, como ter uma vida estável, estabilizada. Não é errado isso, mas também não é a prioridade. O que a palavra diz em Mateus 6:33, se eu não me engano? Buscai a Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse tem que ser o nosso alvo: buscar a Deus em primeiro lugar, buscar as coisas que são do alto, porque as que são do alto é que tem valor. Mas não, nós queremos criar raízes aqui na terra. Só que a nossa vida já passou, está passando cada dia mais. Se você olhar para trás, você tinha 15 anos. Hoje, quantos anos você tem? E passou assim, ó, num piscar de olhos. Você não teve praticamente tempo de fazer quase nada. O tempo voa. Isso Deus está mostrando para nós, que a eternidade é muito maior. Nós temos que entender que cada um de nós temos uma conta no banco do céu. Você sabia disso? Cada um de nós tem uma continha lá, como você tem a sua conta na terra. E qual o tesouro que você tem lá? Ou sua conta está vazia lá no céu? Que tesouro que você já angariou no céu? Precisamos juntar tesouros no céu. São vidas para Jesus. A mente é um campo de batalha. Realmente a mente é um campo de batalha. E todos os dias nós somos atacados. Todos os dias o inimigo vem e lança pensamentos terríveis em nossa mente. Nós repreendemos, daqui a pouco estamos pensando de novo. Então o inimigo trabalha em nossa mente. Por isso que nós temos que inovar, por isso que nós temos que encher da palavra. Porque quando ele vier com uma palavra, nós lançamos a palavra de Deus sobre a vida dele. Como Jesus fez no deserto. Jesus usou a palavra para repreender Satanás. E nós precisamos ter a palavra em nossa mente para que possamos também vencer essas batalhas em nossa mente. Para que a nossa mente glorifique ao Senhor.
Se não renovarmos os pensamentos diariamente, seremos moldados pelo sistema do mundo. Mas quando mergulhamos na palavra e deixamos o Espírito Santo guiar, vivemos uma nova perspectiva. Irmãos, quando nós temos a palavra na ação, nós evitamos muitas coisas. Em Salmo 119 diz: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Se a palavra estiver no nosso coração, o pecado ele vem, a tentação vem, mas nós lembraremos da palavra. Opa, a palavra diz isso, isso e isso. As consequências são isso, isso e isso. Então a palavra irá nos ajudar a vencer. O que mais tem moldado seus pensamentos? A palavra de Deus ou as vozes deste mundo? Guarde essa frase: uma mente renovada gera uma vida transformada. Terceiro passo: viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2, parte B. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O resultado da entrega e da renovação da mente é experimentar a vontade plena de Deus em nossas vidas. Eu creio que cada um de nós, nenhum de nós já experimentamos essa vontade perfeita, agradável de Deus. Paulo declara que essa vontade é boa, perfeita e agradável. Isso significa ausência de luta. Isso não significa ausência de lutas, mas a certeza de que nós estamos no centro da vontade de Deus. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós viéssemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Nós teremos aflições sim, mas se nós vivermos no centro da vontade de Deus, se nós vivermos a vontade de Deus para as nossas vidas, nós poderemos passar por crises, mas a diferença é que nós vamos ter paz em nosso coração. Nós vamos ter direção e também propósito. Jeremias 29:11 diz: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o bem que desejais. Quem aqui não deseja o bem? Todos nós desejamos o bem. Bem para nós, bem para nossa família. Nós desejamos isso. Então Deus tem esse bem para as nossas vidas. Deus Ele tem. Mas nós precisamos viver a vontade dEle. Efésios 2:10: somos criados, criação de Deus, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Então nós fomos preparados, nós fomos criados, nós somos criação de Deus, com um propósito, para as boas obras. Quando falamos em boas obras, achamos que é só eu comprar uma cesta básica e ele ajudar. Não. Boas obras é tudo que se relaciona à vontade de Deus, ao reino de Deus. Boas obras é eu me lançar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Usa-me na área que se o Senhor quiser. Ou ser um diácono, diaconisa, intercessor, professor de crianças, em qualquer outra área. Nós somos criados para isso, para as boas obras. As boas obras não irão nos salvar, mas nós somos criados para fazer essas boas obras. Jesus em João 4:34 diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus não tinha suas próprias vontades. A vontade dele era fazer, era executar a vontade do Pai. A transformação não tem fim em si mesmo. Ela nos capacita a viver e revelar a vontade de Deus. José foi transformado no Egito para transformar uma nação. José precisou primeiro passar pelo processo para depois realizar o propósito de Deus. Todos nós passamos por um processo de transformação, mas precisamos andar conforme a vontade de Deus, para depois transformarmos vida, para depois fazermos a diferença nessa terra. Também Pedro era um homem enxuto, bruto, cortou a orelha do soldado,
Jesus um dia disse para ele: Pedro, quando você se converter, você fará a diferença, será uma bênção. E Pedro se converteu. Pedro ganhou milhares de almas para Cristo. Pedro, ele se lançou e fez a vontade de Deus. Não somente Pedro, mas os seus apóstolos em si, todos eles morreram por causa dessa causa, por essa causa, pela causa de Cristo. Muitos cristãos conhecem a vontade de Deus, mas não querem viver a vontade de Deus, mas sim as suas próprias vontades. A verdadeira liberdade está em obedecer ao plano do Pai. Nós fomos salvos não simplesmente para ir para o céu. Quem acha isso está enganado. Deus não me escolheu por um acaso, porque eu sou melhor do que o meu irmão. Não. Nós temos que sempre buscar a Deus e entender qual é o chamado dele para a minha vida. Deus não me chamou simplesmente para sentar num banco de igreja e assistir a pregação e cantar louvores, não. Deus, ele tem um propósito na sua vida. Ele te chamou para algo, mas você tem que querer isso. Você tem que buscar isso. Fala: Deus, eu entrego a minha vida a Ti. Me renova, me transforma, me mostra qual é esse propósito, qual é a Tua vontade para mim. Não podemos ficar inertes, parados, prostrados, mas devemos fazer a vontade do Pai. Você tem experimentado a vontade de Deus ou ainda insiste em viver pelos seus próprios caminhos? Só encontra plenitude quem caminha no centro da vontade de Deus. Só encontra plenitude quem caminha no centro da vontade de Deus. Nós precisamos viver essa plenitude que Deus tem preparado para nós. Amém? Para concluirmos, transformação não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. O processo é claro. Primeiro, entregar-se totalmente a Deus. Segundo, renovar a mente pela palavra e pelo Espírito. Terceiro, viver na vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Nós precisamos ser transformados para transformar a nossa casa, a nossa família, a nossa escola, o nosso trabalho, as pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos ser transformados para isso. Quem vive transformado experimenta a vontade de Deus, não como peso, mas como prazer. Gostaria que você ficasse de pé neste momento. Fechasse seus olhos. Talvez você esteja aqui hoje precisando tomar uma decisão. Entregue-se totalmente a Deus, para que Ele possa renovar a sua mente, alinhar a sua vida conforme o propósito dEle. Não adie mais, porque o mundo precisa ver Cristo em você, sua família precisa ver Cristo em você, seus amigos precisam ver Cristo em você, sua igreja precisa ver Cristo em você. Todos estão esperando reflexos dessa transformação que Deus precisa realizar na sua vida. Hoje é dia de se render ao Senhor. Hoje é dia de deixar o Espírito Santo nos renovar a nossa mente, o nosso coração, moldar o nosso caráter. Hoje é dia de decidir viver na vontade boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso eu falo para todos nós. Todos nós precisamos fazer uma nova aliança com o Senhor, de se entregar totalmente a Ele, de se voltar totalmente a Ele, dizer: eis-me aqui, Senhor, faz a Tua vontade em mim. É fácil? Não é, mas se nós decidirmos, se nós nos aplicarmos a buscar isso, Deus irá nos ajudar, o Espírito Santo irá nos conduzir, o Espírito Santo irá nos mostrar o caminho, a direção que nós precisamos seguir.
Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor. Ouvimos a Tua palavra, entendemos a Tua palavra, que nós precisamos primeiro ser renovados, transformados, para que nós possamos transformar outras vidas que estão sedentas, que estão precisando ouvir a Tua palavra, que estão precisando ver em nós a Tua luz brilhar. Que cada um de nós aqui, ó Deus querido, venhamos ser luz aonde quer que nós estejamos. Que nós não venhamos ser crentes camaleão que se esconde, que se transforma com um ambiente, que se envolve no ambiente que ele está, mas que nós venhamos fazer toda a diferença. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer: ali vai uma pessoa de Deus, uma pessoa transformada. Eu quero conhecer esse Deus que ela também conhece. E é a oportunidade de nós pregarmos o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ajuda a sermos melhores, nos transforma, nos leva a um nível mais profundo de intimidade, de entrega na Tua presença. Leva-nos, Espírito Santo, a fazer a Tua vontade e também a experimentar a plenitude do Senhor para as nossas vidas. Leva-nos, Espírito Santo de Deus, a viver e a experimentar na prática a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Algo que ainda nós não experimentamos. Espírito Santo de Deus, o Senhor nos chamou com um propósito. Mostra-nos esse propósito. E não só mostra, porque muitos já conhecem esse propósito, mas não realizam. Preferem fazer a sua própria vontade do que realizar o Teu propósito. Que seja diferente, Pai. Que seja diferente em nossas vidas a partir de hoje. Que o Senhor possa nos transformar. É o que nós clamamos ao Senhor neste momento. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que toda honra e glória seja dado a Ti. Em nome de Jesus. Glória a Deus.